Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Ele é vitorioso. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Declare, ele é vitorioso. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável. Vitorioso. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu. Nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu. Nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Oh,
como um trovão, impetuoso, poderoso é, grandioso é, que vem ao céu. Nós proclamamos, poderoso é, grandioso. Declare isso mais uma vez com fé. Como um trovão, Impetuoso, Ele é poderoso. grandioso, Que vem aos céus. que vem aos céus. Nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir que o Senhor agora aquiete os nossos corações, abra bem os nossos ouvidos para que possamos escutar e entender com clareza a Tua palavra. Me usa, Senhor, em nome de Jesus eu te peço. E por misericórdia, que cada um aqui, Senhor, a começar por mim, que nós possamos compreender o que o Senhor deixou revelado sobre o assunto que vamos falar hoje. E que nós possamos tomar posse dessa revelação que está na Tua palavra. Acredito que muitos já saibam, mas uma pequena pesquisa que eu fiz ali fora, Senhor, ainda muitas pessoas não têm certeza como que funciona. Então, Senhor, que o Senhor me ajude e ajude a todos nós a confirmar mesmo no nosso coração a verdade, que é a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Já leram ali, né? Em quanto tempo o salvo que morre chega no céu. E aí você já pode ir abrindo Lucas 23, de 39 a 43, que é onde a gente vai meditar. Então, eu fiz uma pesquisa com algumas pessoas ali fora e as pessoas têm certeza que elas vão para o céu, mas elas não sabem quanto tempo vai levar. Não. Aí uma perguntou, mas por acaso você não está na palavra que nós não sabemos o dia, nem a hora? É óbvio, isso aí não é essa questão. A questão ali é, eu morri, e aí, quanto tempo eu vou levar para ir para o céu? Depois que eu estiver morta e você estiver morto, porque é inegável, a menos que Jesus volte antes e nos arrebate, nós morreremos um dia. É interessante, todos os dias a gente fica sabendo de alguém que morreu. Não é por causa de Covid, não. Por várias doenças. Hoje mesmo, a tia da Cíntia, quem por acaso tem amizade com a Cíntia, pode depois ligar para ela para consolá-la, porque a tia dela, de 90 anos, ela perdeu ano passado o pai e a mãe. Já idosos, mas nem tanto. E agora a tia, que era a irmã da mãe, faleceu hoje, com 90 anos. Então, aí, mas tinha 90 anos. E daí? A gente não se prepara para isso. Essa é a questão. Nós precisamos nos preparar para algo que vai acontecer. Quando as pessoas que fizeram Enem aqui, com certeza se prepararam muito, porque elas sabiam que se não se preparassem, não iam nem ter chance de conquistar nada. Elas foram tentar conseguir uma vaga, mas para isso se prepararam, porque certeza que se não se prepara, não consegue. E por que com a morte, que é certa, basta estar vivo, ninguém se prepara? Por que será?
Morte é um dos assuntos que as pessoas menos gostam de falar. Inclusive, lá em casa, eu era uma dessas. Samuel sempre gosta de falar de morte. Ele fala, quando eu morrer, você vai fazer isso, fazer aquilo. E aí os filhos, para com isso, pai. Não vamos falar de morte, não. Não vamos falar de morte, não. E realmente a maioria, vamos mudar de assunto. E a maioria das pessoas não gostam de falar de morte. Quando, na verdade, é algo tão certo, é algo que vai acontecer e que não tem por que não falar. Muito pelo contrário, deveria até ter curso preparatório. Né? As pessoas se preparam para tantas coisas e não se preparam para isso. A verdade, então, é que todos nós vamos passar pela morte, mas não estamos preparados. E eu pergunto agora para vocês, ou vocês podem perguntar para mim, mas tem base bíblica para que diga, que confirme, que nos certifique de que assim que nós morrermos, nós vamos para o céu, para a glória, o nome que você quiser dar? Tem base bíblica e a gente vai ver já já. Sobre a crucificação de Jesus, todo mundo sabe, Jesus estava no meio, ele foi muito mais sacrificado para chegar à cruz do que os outros dois criminosos. Muitas pessoas falam ladrão, eu acho que essa versão fala criminoso, porque eles não eram só ladrões. Nós não sabíamos que tipo de crime eles tinham cometido, mas eles eram criminosos. Os dois criminosos que ficaram, um à direita e um à esquerda de Jesus, um deles, até o final, não quis saber de nada, ficava falando um monte de bobagem para Jesus. Sai daí, você não é Deus, você não é filho de Deus, por que você está aí? Sai e me tira também. O outro, aconteceu algo muito importante, interessante, único, porque eu não imagino uma situação dessa ser fácil, o que aconteceu com este criminoso. Então, vamos ler juntos o texto. E olha só, quando eu disse que tem um argumento, tenho certeza, por quê? Lá nessa crucificação, Jesus é a autoridade máxima. E ele fala pela própria boca de Jesus. Então, não tem dúvida, não foi Paulo que falou, ainda que fosse Paulo, está na palavra. Não foi Tito, não foi João, foi Jesus que falou. Tá? Por isso, não tem como você nem tentar achar que não é verdade. Ele falando a respeito do lugar para onde vamos depois da morte. Então, vamos lá. 39. Você pode ler junto na linguagem de hoje. Um dos criminosos que estavam crucificados ali insultava Jesus, dizendo: você não é o Messias? Então, salve a você mesmo e a nós também. Eu vou até parar aqui. O cara estava na cruz para morrer. Esse cara era muito ruim. Ainda falando essas coisas para Jesus, preso naquela cruz, Jesus na cruz, e ainda estava zombando de Jesus ali, nos últimos minutos da vida dele, nos últimos momentos. Talvez vocês pensem, algumas horas. Vamos ver. Aí o 40. Porém, o outro o repreendeu, dizendo, olha aqui, vamos imaginar a cena? Todos eles no alto, na cruz, no monte, e aquele pessoal todo embaixo lá, pagando para ver, rindo, achando aquilo muito legal, que acontecimento da hora. E aí eles, os dois, ainda discutindo um com o outro. E aí o que acontece no 40? Porém o outro o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus? Você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu. A nossa condenação dos dois bandidos, dos dois criminosos, é justa.
e por isso estamos recebendo o castigo que nós merecemos por causa das coisas que fizemos. Mas ele não fez nada de mal. Então disse: Jesus, lembre de mim quando o Senhor vier como rei. Aí Jesus, naquela agonia, naquele sofrimento, todo cheio de pregos na mão, todo ensanguentado, todo sentindo a dor de todo mundo, ele diz assim: eu afirmo a você que isto é verdade. Então não foi Jesus, foi a boca de Jesus que disse: hoje você estará comigo no paraíso. Hoje você estará comigo no paraíso. E o que acontece é que, então, esse criminoso que falou, que ainda chamou a atenção do outro criminoso, o que aconteceu com ele? Ele se converteu. Então, gente, eu tiro aqui uma lição que nós precisamos ter em mente. Quando se você tem um filho ou uma filha ou um parente qualquer que você fala assim: não tem jeito, já era, isso não existe. O bandido, o criminoso, estava na cruz para morrer. Ele, com certeza, passou muitas vezes por ali, por onde Jesus estava pregando, e nem quis saber de nada, estava planejando um golpe qualquer, não com Jesus, com as pessoas, mas naquele momento que ele estava na cruz, ele se converte. E outra coisa, e o outro, que estava do mesmo jeito, o coração dele, nem aí. Ele não se converteu, ele não se permitiu, ele não quis, porque Deus deixa bem claro. Jesus fala: eis que estou à porta e bato em todo o tempo, até mesmo na cruz. Se você abrir, ele entra. Se você não abrir, ele respeita. Você não é obrigado a abrir. Mas você precisa pensar muito bem nessa, visualizar esse momento, essa situação. E é um momento extraordinário de fé. Numa circunstância tão difícil, o cara está ali para morrer, ele se converte. Ao longo do ministério de Jesus, houve também outras oportunidades. Estou voltando agora um pouquinho, tá? Esquece um pouquinho o tempo da cruz. Jesus, quando estava pregando nos lugares, quando Jesus ressuscitou Lázaro, quantos devem ter se convertido vendo a ressurreição? Nossa, que milagre, vendo o milagre. Porque até hoje as pessoas gostam muito de ver milagres. Gostam muito só do que podem ter, ganhar, mas dar. Jesus não precisa de nada. Ele é dono do ouro e da prata, de todas as coisas, ele é todo poderoso. Mas ele diz que nós precisamos investir no reino. Nós precisamos investir nas pessoas. Nós precisamos falar do evangelho enquanto a gente está aqui na terra. Precisamos ser luz aqui na terra. Precisamos ser sal aqui na terra. Precisamos fazer a diferença aqui na terra. Por quê? Ele deu esse privilégio para nós. Ele não precisava de nós para falar dele para ninguém. Ele faria um sinal, ele sairia da cruz ali, voando, se ele quisesse, fazendo como ele quisesse, e qualquer coisa. Mas ele tinha um plano, e ele era fiel ao Pai. E ele temia o Pai, ele amava o Pai, e nos ama muito, porque até hoje, mais 2021 anos depois do ano 2000, do nascimento de Jesus, do começo da história, dessa história, quando Jesus nasce, basta isso, né, gente? Ele é tão importante que ele divide a história da humanidade em antes e depois dele. Então, esse tempo todo depois, mesmo os salvos, mesmo os crentes, quantos ficam frios, quantos não querem se envolver em nada para o reino dele, quantos não estão nem aí para falar do evangelho,
para pregar o evangelho, não é na praça, não é gritando, como eu estou até fazendo agora sem querer, eu não preciso gritar assim, que aqui está tão silente, mas quantas pessoas que podiam, num bom dia, num boa tarde, num boa noite, no oi como vai, apenas no modo de ser, de conviver, de ser amigo, de abraçar quando a pessoa, mas agora não pode abraçar, mas então abraça pelo telefone, falar alguma coisa, se colocar à disposição por alguma coisa que a pessoa precise, pensar no sofrimento do outro, orar pelo outro, isso pode. Mas muitas pessoas não estão muito interessadas nisso, não. Só querem saber, eu vou para o céu. E aí, gente, na cruz, Jesus morrendo de forma terrível, não parecia um bom momento para alguém se converter. O criminoso da cruz começa blasfemando contra Jesus, junto com outro criminoso, e o que acontece? Que um não se converte e o outro sim. Então, eu como gosto de usar sempre 3 tópicos, colocar 3 observações, chama a atenção, primeiro, que estou falando do cara que se converteu, do criminoso, que eu não sei o nome, que se converteu. Seu coração foi tocado e ele se converteu. Eu sei que muitas pessoas, aqui na igreja, em outras igrejas, o coração é tocado por Jesus, mas a pessoa não vou, não quero. E Jesus respeita. Se ele respeita, quem somos nós para não respeitar? Ele respeita, ele não força, porque forçado não tem graça. Tem que ser por livre e espontânea vontade, tem que ser por amor, tem que ser porque realmente eu sinto necessidade, eu tenho interesse, eu quero ser, eu quero estar com ele. Tem que ser dessa forma. Então, ele passa a ter, o ex-ladrão, o ex-criminoso, ele passa a ter uma convicção de pecado e temor de Deus, e diz para o outro criminoso o que nós já lemos aqui. Tá? Deixa eu ver se eu coloquei as telas. Ele diz para o outro criminoso, a nossa condenação é justa. Até isso, ele já estava entendendo de justiça. Qual bandido que acha que é justo ser preso, ser condenado à morte? A nossa condenação é justa e por isso estamos recebendo o castigo que nós merecemos por causa das coisas que fizemos. Mas ele não fez nada de mal. Quem poderia fazer isso? Quem poderia, lá nos últimos minutos da vida, colocar isso no coração desse homem, que Jesus não fez nada de mal, ele não foi colega de Jesus, ele não acompanhou Jesus, ele não frequentou a casa dele, ele não estudou sobre a vida dele, ele não viu, talvez muito de longe ele tenha visto Jesus. O próprio Espírito convenceu esse homem que Jesus não tinha feito nada de mal. E aí, o que acontece? Que depois ele fala para Jesus, num ato de fé impressionante. Aí o que ele fala para Jesus? Então disse, Jesus, lembre de mim quando o Senhor vier como rei. Tem versão que diz, lembre de mim quando estiveres no paraíso. Tem várias versões, mas aqui nessa versão, lembre de mim quando o Senhor vier como rei. Então, ele sabia que Jesus era rei. O homem que nunca esteve em contato com Jesus declarou que muitos cristãos não declaram. Porque se é o meu rei, então eu sou serva desse rei soberano. Se ele é o meu rei, eu sou súdito. E a gente não vê muito isso. O segundo ponto aqui, que eu gostaria de compartilhar com vocês, sua passagem ao morrer convertido foi imediata. Aí vem a questão. Imediata.
Então, vamos ver como é que foi isso. A resposta de Jesus ao homem tira a dúvida de quem, porventura, não sabia. No 43, diz assim: eu afirmo a você que isto é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso. Mas olha só que interessante. Os judeus, eles não faziam a contagem do tempo como nós fazemos. Vocês sabem disso. É diferente a contagem do tempo. Então, o dia para os judeus começa às 18 horas. Preste atenção, 18 horas. Esse momento que nós estamos falando agora, Jesus morrendo na cruz com os dois bandidos, com os dois criminosos, eram 3 horas da tarde. Para as 18 horas, que vai começar um novo dia, faltavam 3 horas. Só 3 horas. Como é que Jesus disse hoje mesmo? E se eles não... Jesus morreu. Mas e se eles não morressem naquele dia? Porque poderia aguentar até o dia seguinte. Eles não estavam assim, com tanto sofrimento quanto Jesus. Eles não carregaram, eles não foram açoitados como Jesus foi. Então, eles estavam mais fortes do que Jesus. Mas olha bem, sabe o que aconteceu? Quando os soldados viram que os 2 criminosos iam demorar muito para morrer, eles quebraram as pernas deles e eles morreram no mesmo dia que Jesus morreu. Ninguém sabia, nem os soldados sabiam que ia ter que... Sabe por quê? Porque no dia seguinte era sábado. E não poderiam crucificar, matar ninguém no sábado. Na sexta podia, no sábado não. Então, os soldados conversando ali, como é que vai ser? Os caras não morrem e Jesus morreu agora. Então, vamos lá, vamos quebrar a perna deles e já estão lá na cruz sem perna, o peso não vai aguentar, eles vão morrer. E fizeram isso e aí eles morreram. Hoje mesmo, como Jesus tinha dito. Quando Jesus disse hoje, você estará comigo no paraíso, ele sabia que isso ia acontecer, né? Ele é onisciente, sabe tudo. Então, nada foi novidade para ele. Quando ele disse para os homens, para o homem que ele estaria com ele no paraíso naquele dia mesmo, porque ele sabia que eles iriam morrer naquele dia. Com essa afirmação, Jesus, então, derruba qualquer teoria de um estágio intermediário. Como a Igreja Católica diz que você fica num purgatório, purgando os seus pecados, purgando. Jesus já purgou tudo que tinha que ser purgado de nossos pecados. Outros, não sei se é adventista, não sei, outros dizem que a pessoa vai ficar num sono profundo até a volta de Cristo aqui. Muita gente pensa assim. Que não vai ficar no purgatório, não. Quem é crente não pensa mais que vai ficar no purgatório, mas fala assim, ele agora vai dormir, vai ficar dormindo até Jesus voltar. Então, vamos pensar agora, por último, no paraíso. A palavra paraíso, ela deriva de uma palavra persa, muito antiga, lá na antiguidade do persa, que é paridase. Ou paradise, significa jardim cercado, tá? Um jardim muito bem tratado, pensa nisso agora, num jardim muito bem tratado, muito bonito. A ideia era dos jardins reais. Jardim de um rei era o jardim. Jesus, então, ele estava dizendo ao homem que se converteu na cruz, hoje você vai partilhar comigo desse lugar maravilhoso, desse jardim preparado por Deus. E nós temos aqui, fazemos aqui alusão ao jardim do Éden. Aqui fica feito uma alusão ao jardim do Éden. Por quê? Ao jardim celestial. E paraíso aqui não tem a ver com a realidade física, aquela
Suponhamos que ali naquela grama que Cleito, vamos lá, vamos combinar que Cleito trata aquela grama muito bem, né? Tem muita gente que fica feliz de ver aquela grama. Então, é a grama daqui. Imagina se ali fosse um jardim, todo cheio de plantas maravilhosas, lindas. E aí, o que acontece aqui, que, na verdade, nós não estamos falando de uma realidade física, como essa grama, como o jardim daqui da igreja, mas sim de uma realidade espiritual, tá? E paraíso, gente, é estar com Deus. É estar com Deus. O Éden era paraíso porque Deus estava em plena comunhão com Adão e Eva. Enquanto Deus, antes de Eva e Adão pecarem, Deus estava em comunhão o tempo todo. Todo mundo já leu aqui, agora mesmo, né, Gênesis, que a gente está vendo, e ele passeava ali, falava com eles não... Era uma vida e tanto, podia comer de tudo, só uma coisa que não podia, e eles queriam. A gente é um pouquinho assim, né? Gosta sempre daquilo que não deve. Não mudou muita coisa desde Adão, que é do Éden também, que o Éden acabou com Adão, o Éden ficou com Deus, mas Adão e Eva foram expulsos. E aí, encontramos também na Bíblia Jesus falando novamente sobre esse assunto, quando ele conta sobre o rico e Lázaro. Acho que todo mundo já sabe, só para refrescar, se alguém não lembra, Lázaro, um mendigo que ficava na porta do rico, o rico jogava umas migalhas lá para Lázaro comer, e quando Lázaro morre, imediatamente Lázaro vai para o céu, para a glória. Isso antes, quem conta é Jesus, certo? E Lázaro falou, viu lá de cima, o rico estava no inferno, e o rico falando, Lázaro, avisa meus irmãos para eles não fazerem o que eu fiz, porque aqui é muito ruim. Fala para eles, para eles quererem ir para o céu, porque daqui eu estou vendo, há um abismo, uma distância muito grande. Isso não é, essa passagem de Lázaro e o rico, não é uma parábola, não. Não é uma parábola. É um conto que Jesus faz, Jesus comenta, um comentário de Jesus, para, mais uma vez, afirmando que existe esse lugar, que o mendigo, não porque ele era mendigo, ele foi para o céu, e o rico foi para o inferno. Não porque ele era rico, não tem nada a ver. Só a situação era assim, um homem era rico, o outro era pobre. Mas não é porque você pode ser rico à vontade e ir para o céu, pode ser pobre à vontade e ir para o inferno. Não é isso que tá pesando, que qualifica. O que faz é aquele coração quebrantado, contrito, que se arrepende dos pecados, como João já fazia. Se arrependa dos seus pecados. Se arrependa. E abre o teu coração, peça perdão para Jesus e aceite Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador. Não se envergonhe do Evangelho, não se envergonhe de falar que você é do Senhor, porque qualquer pessoa muito importante que você tenha vergonha, mas porque se você tem vergonha é porque ela não conhece a Jesus. Aí você tem vergonha de compartilhar com ela. Só que quando ela morrer, não vai para o céu se ela não se converter. Porém, não devemos ficar julgando ninguém. Fulano não vai para o céu. Porque o ladrão foi para quem joga futebol, é não sei quantos minutos do segundo tempo. Eu detesto futebol, cara. Quase terminando o jogo, o ladrão foi para o céu. Então não tem essa de ficar julgando as pessoas, porque nós não sabemos. Quem sabe é o Senhor.
cabe a nós, principalmente a quem a gente ama, orarmos pelas pessoas que a gente ama. Eu desejo que meu marido esteja no céu. Ah, mas por quê? Lá você vai ser esposa dele? Você não está cansada, não? 45 anos de casado, ainda quer ficar no céu, eternidade? Não, eu não vou ser esposa de ninguém no céu. Nós vamos ser todos nós irmãos em Cristo. Nós vamos ser irmãos em Cristo. Então, paraíso, não se esqueçam, é estar com Deus. O Éden era paraíso porque Deus estava em plena comunhão com Adão e Eva. Então, gente, o mendigo e Lázaro morreu e foi levado também, outra coisa que está na palavra, pelos anjos. Ele não foi andando sozinho, voando, ele foi levado pelos anjos. Sabe o que eu acho interessante? Quando morre uma pessoa cristã, outras pessoas, eu mesmo faço isso. Quando eu vou a algum enterro de alguém que morreu, que é crente, eu vou falar para quem ficou. Ele já foi, ela já foi. Mas está muito melhor do que nós. Está no paraíso. Está num lugar maravilhoso. Ah, vamos chorar? Claro, saudade da pessoa. Nós somos de carne e de osso, né? Saudade é uma coisa que a gente sente. Falta da pessoa. Porém, quando vier a saudade, pensar que está no paraíso. E você vai encontrar em outra dimensão. Que dimensão? Você não é esposa, não é filha, não é mãe, não é pai, é irmã em Cristo. Então, os anjos que levaram para o seio de Abraão o mendigo Lázaro. Quando deixarmos esse mundo, seremos levados por anjos do Senhor. E aí, Jesus, ele disse para os discípulos dele, em João 14:2, Jesus que falou, vamos ler? Na casa do meu pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Amém?